Olá, pessoal. Agora a gente vai entrar num assunto bem legal de PO1, que é a parte de dualidade. É um assunto bem interessante. A gente vai ver alguns resultados teóricos, como teoremas, lemas. Vamos, por conta disso, apresentar, né, algumas demonstrações desses resultados, né, e espero que vocês gostem. Bom, então, todo PPL, ele sempre vai ter um outro PPL que vai estar associado a ele. O PPL original, nós vamos chamá-lo de primal, e o outro PPL vai ser denominado dual. Eles estão interrelacionados, né? E a solução ótima de um vai fornecer informações sobre a solução do outro. Então, eles são bem relacionados. Bom, eu vou apresentar primeiro a vocês uma forma de dualidade, que eu estou chamando aqui de forma canônica da dualidade. Ela está expressa aí na forma matricial, né? Então, considere o seguinte PPL. Então, eu estou dando para vocês o problema primal, né? E eu estou chamando o primal de P. O primal na forma canônica da dualidade. O objetivo eu vou minimizar, sujeito a restrições onde todas elas são do tipo maior ou igual e cada variável de decisão é maior ou igual a zero. Bom, eu estou aqui no formato matricial, né, onde C representa coeficiente da função objetivo, X é o vetor das variáveis de decisão, a matriz A é a matriz tecnológica com os recursos referentes às restrições, e o vetor B é o vetor de recursos. Né? E o que a gente quer descobrir quando resolve esse problema é o valor das variáveis de decisão aqui, que seria os valores de x. Então, na forma canônica da dualidade, o problema primal ele está no formato de minimização e todas as restrições são do formato maior ou igual com as variáveis não negativas. Neste caso, o dual dele vai ser um problema que eu vou indicar pela letra D, onde eu vou estar maximizando uma função objetivo WB, sujeito a WA menor ou igual a C, tal que W é maior ou igual a zero. Bom, no problema dual, ele vai ter outro vetor de variáveis. O vetor de variáveis aqui do problema dual é o vetor W. Vocês conseguem perceber aqui que aparecem alguns vetores e matrizes que aparecem também, que são também do problema primal, né? Então, a matriz A aparece aqui, é a mesma matriz A. O vetor C aparece aqui novamente e o vetor B também. Então, eles têm essa associação e a gente tem que ter cuidado em como nós vamos montar esse problema dual. Então, da álgebra linear, a gente sabe que multiplicar uma matriz A vezes B, ela é diferente de multiplicar B vezes A, né? Em geral, esse resultado é diferente. Então, aqui eu sempre tenho que tomar cuidado como eu olho, né, essas multiplicações. Bom, o que a gente pode perceber? Que o vetor de coeficientes do problema primal, ele vira vetor de recursos no dual, que é esse C. Enquanto o vetor de recursos do problema primal vai virar vetor de coeficientes no problema dual, né? E no problema dual, cada restrição, se ele estiver na forma canônica, vai ser no formato menor ou igual e as variáveis de decisão são maiores ou iguais a zero. Bom, em termos mais específicos, né, se eu colocar o meu problema primal, né, na forma canônica, função objetivo eu vou minimizar, sujeito a todas as restrições do tipo maior ou igual. Então, o problema dual vai ser de maximização, onde observem aqui que o lado direito, né, desse problema virou coeficiente na função objetivo, da função objetivo do dual, né? E como é que a gente montou as restrições do dual? Para cada variável, né? Então, para a variável x1, eu fui montando a primeira restrição dual. Então, ó, A1,
W1, mais A21, W2, até o AM1, WM, tá? E aí o sinal vai ser de menor ou igual, e o lado direito vai ser o coeficiente da variável x1 na função objetivo do primal. Faltou aqui colocar que os vetores x e w têm apenas como componentes valores não negativos. Bom, o que a gente pode observar dessa construção do dual, né? O dual, cada restrição que eu tenho no problema, ela está associada com uma variável no outro problema. E cada variável de um problema vai corresponder a uma restrição no outro problema. Por quê? Cada restrição no primal vai corresponder a uma variável no dual. Porque eu vou fazer a quantidade de variáveis, ela vai ser dada pelo número, né, de elementos, né, a quantidade de variáveis no dual vai ser dada pelo número de restrições que eu tenho no primal, né, quando eu faço essa multiplicação. E cada restrição do problema dual corresponde a uma variável no dual, né? Então, como eu falei, como eu estava montando, para montar a restrição no dual, eu olho a coluna da variável para obter os coeficientes, né, daquela restrição. Então, para cada variável primal, eu vou ter uma restrição no dual. Os elementos do lado direito das restrições em um problema são coeficientes da função objetiva do outro problema e vice-versa. E se o meu problema é de minimizar, o do outro é de maximizar e vice-versa. Eles sempre têm objetivos opostos. Então, para esse exemplo aqui, eu quero determinar o dual. Então, por enquanto, eu só consigo determinar o dual se o primal que for dado, estiver na forma canônica. Ou seja, a função objetivo tem que ser de minimização, sujeito a restrições do tipo maior ou igual e cada variável de decisão ser não negativa. Né? Então, esse problema está atendendo, né, essa condição, então eu consigo montar o dual dele com as informações que eu tenho até agora. Então, eu já sei que o dual vai ser um problema de maximização. Bom, para saber quantas variáveis vai ter o nosso dual, basta a gente olhar a quantidade de restrições funcionais. Eu tenho uma, duas restrições funcionais no primal. Então, o dual vai ter duas variáveis de decisão. Para saber quantas restrições o dual vai ter, basta olhar o número de variáveis que eu tenho no problema. Como eu tenho duas variáveis de decisão, né, no primal, o dual vai ter duas restrições também. Então, como eu vou chamar essas variáveis do dual? Posso chamar de W, posso chamar de Y, posso chamar do que eu quiser, menos chamar de X, tá? A única coisa que eles têm que ter de diferente, que é importante, é que essas variáveis, a definição, né, que eu vou dar para as variáveis do dual não seja o mesmo vetor, tem que ser um vetor diferente. Eu vou chamar de W, mas poderia chamar de Y, né, ou de outro nome. Bom, o dual desse problema, como é que eu vou montar? Se o primal é de minimização, o dual é de maximização. E aí, a função objetiva do dual, ela vai ter como coeficientes o lado direito, né, do primal. Então, vai ser 4W1 mais 7W2. Agora, a gente vai montar as restrições. As restrições, ó, para cada variável no problema primal, eu consigo montar uma restrição no dual. Então, com relação a x1, né, eu vou olhar a coluna do x1 nas restrições. Então, a primeira restrição dual vai ser 3W1 mais 5W2. Né, o sinal vai ser de menor ou igual, porque, né, eu tô com a forma canônica da dualidade, e o lado direito vai ser o coeficiente de x1 na função objetivo, que é 6. Né? E, analogamente, eu monto a segunda restrição dual. Olha a coluna do x2, né, coeficiente 1 e 2, eu consigo montar a restrição, sinal de menor ou igual, e o coeficiente de x2 na função objetivo.
e finalizo dizendo que essas variáveis de decisão são não negativas. Então, tenho aí um exemplo onde o problema primal está na forma canônica e eu consigo montar o dual porque foi dado já a forma canônica da dualidade. Bom, e o que seria o dual do dual? Né? Esse lema é legal porque ele diz para mim que eu só tenho o primal e o dual, eu não tenho nada além desses dois. Né? Se eu calcular o dual do dual, eu vou encontrar o primal. Tá? A gente vai ver a demonstração aqui, né, de que a gente para, né, nesses dois. Né? Vamos ter o problema original e o dual dele, nada mais além disso. Então, a gente quer provar que o dual do dual é o primal. Então, eu já vou partir do dual. Só que eu só conheço a forma, por enquanto, a forma canônica da dualidade. Então, eu já pego o dual aqui na forma canônica. Então, eu estou maximizando, né, uma função objetiva, WB, sujeito a todas as restrições são menores ou iguais e cada variável de decisão é não negativa. Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o dual desse cara e chegar que o dual dele é o primal. Mas, no entanto, eu só sei calcular o dual da forma canônica, né? Então, eu preciso fazer umas transformações aqui para conseguir aplicar, né, o dual. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar meu problema de maximização para minimização, né? Porque na forma canônica o problema original ele está no formato minimizar, então eu preciso fazer essa transformação. Então, resolver esse PPL de cima, né? Se eu estou maximizando o objetivo WB, passar para minimizar, basta eu pegar a função objetivo e multiplicar por menos 1 os coeficientes. Né? Então, maximizar WB é equivalente a minimizar menos WB. Né? Então, passei para minimização. Agora basta ainda não, né? Na verdade, ainda falta algumas transformações. Né? Eu preciso agora passar esse menor igual para maior igual, porque na forma canônica da dualidade, né, eu tenho função objetiva, eu estou minimizando, sujeito a restrições no formato maior igual. Então, resolver esse PPL é equivalente a resolver esse aqui. Olha, observem as transformações que eu fiz. Antes eu tinha minimizar menos WB. Né? Agora, o que eu fiz? Eu precisei inverter a ordem. Né? Porque no cálculo na montagem, na verdade, do dual, o coeficiente está na frente do vetor de variáveis. Então, precisava trocar a ordem. Para trocar a ordem, o que eu fiz? Eu apliquei o transposto. Então, eu vou pedir para vocês recorrerem aos ensinamentos lá da álgebra linear, que diz que se você tem A vezes B transposto, isso é igual a B transposto vezes A transposto. Né? Quando você aplica transposta num produto, né, vai virar o produto, né, desses transpostos, né, invertida a ordem deles. Então foi isso que eu fiz. Apliquei o transposto aqui, consegui inverter a ordem. Aí ficou menos B transposto que multiplica W transposto, sujeito a. Aqui eu apliquei o transposto dos dois lados, tá? No entanto, como eu precisava passar esse sinal de menor igual para maior igual, eu multipliquei tudo por menos 1. Né? E aí, na hora que multiplica tudo por menos 1, todos os sinais mudam. Então, eu fiquei, aplicando a transposta, mudou a ordem da matriz com o vetor. O sinal que era menor virou maior ou igual. E eu fiquei aqui com esse vetor negativo, né, menos CT, com cada variável de decisão não negativa. Bom, agora sim, né, para esse problema, eu sei calcular o dual. Por que eu sei? Porque ele está na forma canônica. Né? O meu objetivo eu estou minimizando e cada restrição funcional do tipo maior ou igual. Então, o dual dele é maximizar, né? Aí eu tenho que pegar um vetor diferente do que eu tinha antes, né? Então, eu chamei de x transposto, que multiplica o lado direito da restrição, que é o menos CT, sujeito a o vetor,
né, do meu dual, multiplicado pela matriz de recursos do primal, menor ou igual ao vetor de coeficiente da função objetiva desse problema. Né? E cada variável aqui é não negativa. Bom, aqui, se vocês observarem, eu posso aplicar transposto novamente. Né? E aí, aplicando transposto, inverte a ordem. Vai ficar maximizar menos 6x sujeito. Aqui, aplicando transposto, vai ficar menos a vezes x, menor ou igual a menos bt. E aí, né, voltando, né, tirando esses negativos e passando a maximizar para minimizar, né, maximizar é equivalente a minimizar o menos e, né? Então, esse problema aqui, ele é equivalente a minimizar x sujeito a x maior ou igual a beta ou x maior ou igual a zero, que é exatamente o problema primal. Então, a gente acabou de demonstrar que o dual do dual é o primal. Bom, essa tabela de equivalências aí agora vai permitir que a gente consiga obter o dual de qualquer primal. A gente sabe que o primal, né, ele pode ter diversas formas. Então, a partir de agora, com essa tabela, eu consigo construir o dual de qualquer problema, né, de otimização dado. Então, a gente tem só que ter cuidado em como olhar essa tabela. Né? Então, essa tabela, ela está organizada como, de um lado, tem as informações para o problema de maximização e do outro para o problema de minimização. Então, a gente tem as relações, restrições de um problema está associada a variáveis do outro, né? E vice-versa, né? Variáveis, restrições. Então, como eu olho essa tabela? Depende de qual é o problema original, ou seja, depende de qual é o problema primal. Se o problema primal for de maximização, eu olho essa tabela da esquerda para a direita. Se o primal for de minimização, eu olho o contrário, eu vou olhar da direita para a esquerda. Tá? E aí, para construir, né, as restrições e a função objetivo, o mecanismo é o mesmo. Essa tabela nos auxilia a saber os sinais das restrições e os sinais que as variáveis vão receber. Então, por exemplo, para esse PPL dado, né, ou seja, ele não está na forma canônica. Então, eu vou precisar recorrer à tabela que foi dada anteriormente. Então, esse PPL original, eu quero achar o dual dele. Esse primal aqui, ele é de maximização. Então, eu sei que o dual vai ser de minimização. Então, como eu vou olhar? Eu vou olhar da esquerda para a direita, porque o primal é de maximização. Então, na montagem, o que eu posso saber? Né? Que o dual vai ser um minimizar, vai ter duas variáveis de decisão, porque eu tenho duas restrições no meu problema primal. E essas variáveis eu vou chamar de W1. Então, vai ser minimizar um 2W1 menos 4W2, sujeito a. A primeira restrição vai ser W1 mais 5W2. Tá? Qual vai ser o sinal dessa restrição? Para saber o sinal dessa restrição, né, do dual, eu preciso olhar o sinal da variável. Porque para cada variável no problema, eu tenho uma restrição no outro problema. Então, como a variável x1 no primal, estou dizendo que ela é menor ou igual a zero, então eu venho aqui, ó, variável menor ou igual a zero. A restrição correspondente é menor ou igual. Tá? Então, aqui, ó, vai ficar W1 mais 5W2 menor ou igual a 8. Segunda restrição, vai ficar menos 6W1 mais 7W2. Qual vai ser o sinal dela? Olha o sinal da variável x2, que é maior ou igual a zero. Venho aqui, ó, variável maior ou igual a zero, restrição maior ou igual a zero. Então, ela vai ser maior ou igual a 3, né? Restrição maior ou igual, tá? Então, vai ser maior ou igual a 3. Então, o problema dual ficaria assim. Precisaria finalizar, né, os sinais das variáveis de decisão,
Para isso, para saber o sinal das variáveis de decisão do dual, eu olho os sinais das restrições. Então, para cada restrição no primal, tem uma variável no dual. Então, essa restrição, ela tem sinal de maior ou igual, então ela vai me dar o sinal da primeira variável dual. Para isso, eu preciso recorrer à tabela. Restrição maior ou igual, variável menor ou igual. Então, por isso que W1 ficou menor ou igual a zero. Tá? Restrição igual, então significa que a variável vai ser livre. Uma restrição igual, variável livre. Então a gente fica com o dual montado a partir, né, daquela relação apresentada na tabela. Né? Então, só recapitulando, se o problema for dado, for de minimização, eu vou olhar a tabela, então, da direita para a esquerda. Então, tomar cuidado que a relação é variáveis, restrições, restrições, variáveis. Bom, primeiro resultado aí, primeiro não, o segundo, né, o resultado que a gente tem, chamando aí de lema, ele é bem intrigante, porque ele fala que o valor da função objetivo para qualquer solução viável do problema de minimização é sempre maior ou igual ao valor da função objetivo para qualquer solução viável do problema de maximização. É bem estranho esse resultado, né? Por quê? Na dualidade, a gente diz que existem dois problemas de programação linear que estão associados, né? Se um é de minimização, o outro é de maximização. Então, o que esse resultado está dizendo é: pega uma solução viável para qualquer um de cada um desses problemas, tá? O valor que você vai encontrar para o z dessa função, tá? No problema de minimização vai ser sempre maior ou igual ao valor que você vai encontrar para a solução viável do problema de maximização. Então, como esse resultado é um pouco estranho, a gente vai apresentar a prova dele que a gente quer mostrar o seguinte. A gente vai fazer a demonstração considerando os problemas na forma canônica, né? Então, vou pegar para isso uma solução viável de cada problema. Então, vou pegar x0 como solução viável do problema primal e w0 solução viável do problema dual. Então, é uma solução viável de cada problema. Né? Observe que esses vetores eles não são iguais, tá? Eles nem necessariamente têm a mesma dimensão, tá? Então, o que a gente quer provar? Se a gente está considerando a forma canônica da dualidade, o primal é o problema de minimização e o dual vai ser o problema de maximização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, se eles são soluções viáveis dos seus respectivos problemas, o que significa isso? Significa que eles atendem a todas as restrições do problema. Então, é isso que a gente está falando aqui, ó. AX0, né, que são as restrições do problema primal na forma canônica, é maior ou igual a zero. E x0 é maior ou igual a zero. Aqui tem um.